Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje nós recebemos o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que vai conversar com a gente sobre a reforma tributária. Muito obrigada por sua presença, presidente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria, antes da gente começar a conversar, que a gente ouvisse o comentário enviado pelo professor Antônio Lavareda. Em todo o mundo, com a pandemia acarretando uma crise econômica sem precedentes, os governos frearam ou adiaram até a cobrança de taxas e impostos para tentar salvar empresas e empregos. Prevê-se que nos próximos 2 anos, pelo menos, o desemprego ainda alto, necessidade de apoio de muitos setores econômicos e a dificuldade humanitária e política de interromper os recentes programas de transferência direta de renda para os mais pobres, os governos vão continuar a gastar muito mais do que o previsto nos respectivos orçamentos, enquanto arrecadam muito menos. Vai ser difícil, se não impossível, recorrer simplesmente à receita fiscalista de cortar os déficits pela redução dos gastos públicos. É em meio a essa conjuntura especialmente difícil que se dá hoje a tentativa de reforma do sistema tributário brasileiro. Reforma que já era reclamada pelos especialistas há 32 anos e atualmente ganha contornos de urgência, porque ela passou a ser vista como algo importante para ajudar o país a mais rapidamente emergir do fundo do poço, onde a crise sanitária empurrou a nossa economia. É uma tarefa bastante delicada conseguir um consenso razoável entre os atores mais relevantes nessa discussão. De qualquer forma, o caminho escolhido não poderá ignorar pelo menos 3 constatações que são irrefutáveis. Primeiro, que o sistema que temos é insuportavelmente complexo, uma Babilônia de taxas e impostos federais, estaduais e municipais. Segundo, que é injusto, porque é demasiadamente regressivo, com os mais pobres sendo onerados desproporcionalmente à sua renda. E terceiro, porque a carga tributária em seu conjunto é considerada insuportável, sobretudo quando contrastada com a qualidade dos serviços públicos fornecidos pelo Estado aos cidadãos. Como vemos em pesquisas sobre o tema realizada pelo Instituto MDA para a Confederação Nacional dos Transportes no ano passado, 9 em cada 10 brasileiros avaliam como excessivo o número de tributos cobrados no país. Alta quantidade de tributos que gera sempre confusão aos contribuintes na hora de pagar, bem como a percepção de um valor total excessivo decorrente, em larga medida, dessa parafernália de obrigações. Mas reformar esse sistema está longe de ser uma tarefa fácil, não obstante suas imperfeições saltarem aos olhos. Entre os maiores obstáculos, 38% dos analistas ouvidos no final do mês passado no levantamento Barômetro do Poder afirmam que as deficiências na articulação política do governo federal são o maior entrave para o sucesso da reforma, enquanto que 30% assinalam como pedra no caminho a resistência de setores empresariais específicos que buscam obter benefícios ou compensações para as suas respectivas áreas. Junto a isso, o ministro Paulo Guedes se fixou na ideia de resgatar algo parecido à antiga CPMF, que nessa nova versão seria voltada para transações de crédito e débito. A possibilidade de acrescentar mais um tributo levou a posicionamentos incisivos do parlamento e da sociedade. Na mesma edição do Barômetro do Poder, 79% consideram baixa ou muito baixa a possibilidade de um tributo nos moldes da CPMF vir a ser aprovado pelo Congresso Nacional até 2022, e apenas 21% veem uma chance regular nisso. Muita negociação terá ainda que ser feita. Por ora, o consenso envolve apenas a necessidade de simplificação do sistema, altamente burocratizado e caro. Se vierem novos impostos, isso terá que ser acompanhado pela extinção e maior racionalização de outros, porque aumentar simplesmente a carga tributária é algo visto como impensável pela sociedade. Bem, presidente, a gente está passando por um momento em que o país vai precisar discutir como arrecadar ou como destinar mais dinheiro para fortalecer políticas públicas. A gente sabe que hoje o sistema brasileiro tributa muito o consumo, especialmente dos mais pobres, tributa a produção e tributa pouco a renda. Então eu queria começar com a seguinte pergunta. Está no momento, como muitos defendem,
de se discutir também, no bojo dessa reforma tributária, uma taxação dos super ricos brasileiros, que seria feita em 3 caminhos, ou com aumento do imposto de renda, ou com a regulamentação do imposto sobre fortunas, ou com a taxação da distribuição de lucros e dividendos. É hora de se colocar isso na mesa? É possível? A força política, a vontade política, ou é uma discussão que não adianta a gente ter no Brasil? Não, eu acho que o debate sobre a questão tributária, principalmente o debate sobre bens e serviços, os impostos sobre bens e serviços, ele é muito importante. Por quê? Porque do meu ponto de vista, e daqueles que nós ouvimos, é um sistema que gera uma perda de competitividade muito grande para a economia brasileira. Sistema complexo, só o ICMS são 27 leis, a complexidade também na tributação dos impostos federais. Então, a possibilidade de unificar o ISS, o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, né, é muito importante, né, porque ele traz um ganho de produtividade do setor privado muito grande, né? Então, eu acho que esse é um passo importante. Eu acho que, aliás, em relação à unificação dos 5 impostos, tem muito apoio, né? Inclusive, a própria proposta do governo apenas do PIS e COFINS vai na mesma linha, com o mesmo objetivo, criar uma simplificação no sistema, né? Os outros debates, eles precisam acontecer e nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos nos países da OCDE? A alíquota da pessoa jurídica, né, da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, caiu na média de 38 para 25, né? E, claro, você teve um aumento ou um equilíbrio da tributação tributando os dividendos. Então, esse tema da pessoa jurídica com dividendos, ele não é um tema descolado um do outro. Não tem receita nova com dividendos. O que tem é uma decisão, né, de todos esses países, ou da maioria desses países, de entender que para melhorar a competitividade do setor privado, o melhor caminho foi reduzindo a alíquota da pessoa jurídica, diferente dos debates que a gente ouve muitas vezes por aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse debate. O outro debate sobre a renda, que é sobre a renda pessoa física, nós temos que entender que a renda pessoa física no Brasil, nós não somos um país rico, né? As projeções e as simulações de quem tem as informações da Receita é que ampliar muito a tributação da pessoa física não vai trazer a arrecadação que alguns esperam. É claro que você aumentar a progressividade, dar mais justiça para o pagamento, para que quem tem mais possa pagar mais, é correto, mas ela não vai trazer, pelo menos pelos números que a Receita tem, a arrecadação. Infelizmente, somos um país pobre. E tem um terceiro debate sobre a criação de um novo imposto. Aí que me preocupa mais. Não me preocupa pelo se o imposto é ruim ou se o imposto é bom, né? Porque eu estou com uma discussão anterior, que é uma discussão de um país que já tem uma carga tributária muito alta. A gente não pode esquecer que a carga tributária brasileira é aproximadamente 33%, 34% do PIB, somado aí o déficit público do governo federal, que aumenta a dívida todo ano, né? E a discussão de um novo imposto tira do debate uma discussão que a sociedade cobra muito, que é a qualidade do serviço público. Para que os impostos são criados? Os impostos são criados, né, e eles são eficientes quando eles são criados para que os recursos sejam alocados em áreas que vão melhorar o país. Educação, saúde, né, segurança pública. A partir de um certo momento, todos os impostos criados, eles deixam de ter um papel de solidariedade, um papel que gera, inclusive, produtividade para o setor privado, que é a melhoria dos serviços públicos, e ele passa a gerar um problema de competitividade do setor privado. Então, nós temos um debate aqui, já que é o mundo globalizado, e no mundo globalizado, a questão mais importante hoje é você gerar competitividade para as empresas brasileiras. Então, criar mais um imposto, mais uma carga tributária, com objetivos legítimos. Dinheiro para a renda mínima, é óbvio que é legítimo, né? Mas isso pode dar com uma mão e tirar com a outra. Agora, presidente... Sim. Desculpe, não, eu estou entendendo que o senhor está falando da CPMF, né? Para a gente falar claramente, o senhor está falando da CPMF. O imposto sobre a CPMF é um imposto que gera muitas distorções, né? Por um lado, você está arrecadando 100
e ele vai gerar um impacto negativo no PIB brasileiro. Então, certamente você está pegando com uma mão e está tirando com a outra. E ninguém diz que a CPMF, do ponto de vista da alocação do imposto, é um imposto de melhor qualidade do que a contribuição da Folha, que a nossa contribuição da Folha onera demais o emprego e também tem um impacto negativo na informalidade, nós sabemos que tem. Agora, não é possível que num orçamento de 1 trilhão e quase 500 bilhões de reais, mais 350 bilhões de subsídios tributários, que a gente não encontre as fontes, né, para que a gente possa mudar a prioridade do orçamento público. Esse debate, que eu acho que com o debate de criação de novos impostos, nós estamos saindo do debate que é melhorar a qualidade do gasto público e fazendo o debate mais fácil. Aumenta a arrecadação, tributa a sociedade para investir em alguns programas. Só que isso tem impacto muito negativo no setor privado. Fazendo aqui o papel do advogado da CPMF, para não falar do diabo, é um imposto que ele tem uma qualidade, pelo menos, que é a questão de você, de fato, é muito difícil sonegar, porque é sobre transações, né? Então, todo mundo, em algum momento, vai fazer alguma transação. Daí o senhor responde. E a outra questão é que o governo propõe coisas que parecem interessantes. Por exemplo, que você corte pela metade o tributo justamente sobre o salário pago, que você, para empresas com empregados que ganham até um salário mínimo, ficam isentas, que você tire o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de produtos como máquinas, como eletrodomésticos. Isso não seria uma boa troca nesse momento? Quer dizer, um imposto que dificulta a sua negação em troca de alguns bons benefícios, como, por exemplo, esse corte de metade de tudo que se paga sobre um salário e até no caso de salário mínimo não pagar nada? Olha, Mônica, primeiro vou te dar um exemplo para provar que vai ter perda de intermediação financeira. O governo pagou o auxílio emergencial nos aplicativos, né? O aplicativo digital, moderno. Por que o governo está tendo que emitir uma moeda de R$200? Que as famílias recebem o dinheiro e sacam o dinheiro porque querem ficar com o recurso na mão. Então, a nota de R$200 é uma prova que vai ter uma desintermediação financeira no mercado. Então, não vai ter essa base toda, como estão dizendo. Segundo, você vai ter muitas isenções, né? O mercado de derivativos, o mercado de capitais, como tinha no passado. Então, no final, o que sobra de base? Sobra a renda, sobra a propriedade e sobra o consumo, que são as bases do IVA. Então, nada mais é do que um IVA de forma distorcida, cumulativo, que você, né, vai acumulando os impostos, você não compensa na cadeia, você não consegue compensar na exportação, então você está exportando impostos. E quero dizer mais, tem que tomar muito cuidado no formato da desoneração da folha, porque o governo Dilma fez a desoneração de 54 setores e já está mais do que provado que não gerou um emprego, né? Em momentos de crise, né, certamente deu condições para que as empresas não demitissem e no momento de algum crescimento aumentou o lucro das empresas. Então nós temos que tomar cuidado, porque a alocação do imposto é muito importante. Por que o imposto sobre o CPMF tem um impacto menos nocivo do que o impacto da tributação na folha? Essas questões elas precisam ser esclarecidas, estudadas tecnicamente. O meu sentimento, pelo que eu conheço, e não sou um grande conhecedor, mas é que a CPMF ela é muito pior, ela é um imposto muito mais distorsivo que os outros impostos. Agora, quer reduzir a folha? Eu estou de acordo também. Agora, quanto é que custa a folha? A folha custa 350 bilhões. Se você reduzir o primeiro salário, vai dar quase 100 bilhões. Já quer mais 50 bilhões para a renda mínima. Quer dinheiro para reduzir o IPI. Essa conta não vai fechar. Com 0,3, 0,4 de alíquota, não vai fechar. Está se oferecendo dinheiro para muita coisa e não vai ter. Então, o que eu acho é que a gente devia dizer, por que não corta 20%, 30% dos subsídios tributários para poder desonerar a folha? Vai dar mais ou menos o mesmo valor, 80, 90 bi. É um custo menor para a sociedade. Eu acho que o que não é justo, por isso que eu não quero nem entrar na discussão, eu acho que tem uma discussão anterior à criação da CPMF, que é discutir o seguinte, nós vamos aumentar a carga tributária para quê? Né? Nós temos um gasto público muito grande e se a gente cortar parte dele, a gente pode fazer essa desoneração da folha, nós podemos ter recursos por renda. E nós temos um outro debate, né, que é o teto de gastos.
E isso me Sim, eu ia preocupa fazer essa mais, pergunta. porque Ele não tem sobrevive ao ninguém. teto de gastos nessa crise? Tem que Já se fala, sobreviver, tem que sobreviver. Não tem já se fala casa que no funcione. prolongamento do decreto de calamidade, né? Também até 2021. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e aliado com a discussão do teto. Não, eu acho que o teto, a calamidade, ela acaba esse ano. Aliás, vai ser uma incoerência do governo federal, né, mexer no decreto de calamidade, tentar prorrogar. Porque se o governo é o que menos, que é o que mais estimula o fim do isolamento, diz que isso é uma questão que é uma questão menor, brigou com os governadores. Se o governo usar o estado de calamidade para estendê-lo, para estourar o teto, eu acho que é uma sinalização de incoerência, uma sinalização muito ruim. Eu acho o seguinte: o Brasil não tem poupança interna para investir, né, para gerar investimentos, para gerar empregos, né? Nós somos dependentes do capital externo. Se a nossa intenção for dizer, olha, nós vamos mudar aquilo que foi construído desde 2016 e que o próprio governo do presidente Bolsonaro defendeu desde o início do governo, que é o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas. Eu não estou dizendo que não tem que ter gasto público, investimento público. O que eu estou dizendo é que nós temos que, dentro dos gastos públicos existentes, ter a coragem de enfrentar, né, o debate e dizer o seguinte: esses gastos aqui, tem uma parte aqui que está sendo gasto de forma errada. Nós temos um Estado caro, ineficiente, né, que a produtividade é muito pequena, que os salários em relação ao setor privado de servidores federais é o dobro da média do setor privado. Então, nós temos muitas distorções a serem resolvidas. Agora, a solução mais fácil foi a solução que se encontrou desde a década de 90, de 95, 96, até 2004, 2005, que foi aumentar impostos, né, aumentar a alíquota de impostos, ou criar impostos para financiar boas políticas. Conclusão: tivemos um aumento da carga tributária de 9% do PIB e não resolvemos o problema da qualidade do gasto público, né? Então, eu disse no início aqui, Mônica, você tem duas questões quando você pensa em tributar. Uma, claro, solidariedade e financiar um Estado produtivo, que seja eficiente nas suas políticas. A partir de um determinado momento, qualquer novo aumento de carga tributária, e o Brasil já está muito além do que deveria estar de carga tributária. A carga tributária para um país emergente tinha que ser de 25%. Nós já passamos desse limite do que seria necessário para financiar o Estado brasileiro. Nós estamos tirando competitividade do setor privado. Isso significa, como eu disse, você está dando com uma mão e está tirando competitividade das empresas do outro, e por algum motivo estão olhando a questão da desoneração como algum benefício, e nós estamos tratando aqui apenas daqueles setores, por exemplo, o setor de serviços, só 16% vai ser beneficiado, porque o resto está todo mundo no simples. Então, você vai beneficiar de um lado aqui, por outro lado, você vai tirar a competitividade do setor privado num mundo globalizado e vai, né, fazer que a economia caia. Então, eu acho que o resultado final da criação do imposto será sempre negativo para a economia brasileira. Agora, presidente, do ponto de vista, então, político, que a gente viu na pesquisa do Lavareda aí, que as pessoas acham que falta coordenação política para o governo, inclusive, para fazer andar suas ideias. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo aqui, a questão de taxação dos super ricos é algo que é para um outro momento, pelo que o senhor falou. Quer dizer, exonerar... Não acho isso não. Eu queria saber o que vai sobrar esse ano, o que passa e o que não passa, o que se vota e o que não se vota. O que eu acho que pode tributar os mais ricos, não estou questionando esse debate, porque eu estou dizendo o seguinte: nós não temos tantos ricos como o Brasil gostaria. Eu estou dizendo que a pirâmide no Brasil, ela é infelizmente concentrada, 70% dos salários formais no Brasil, 70%, 80%, está concentrado em até 3 salários mínimos. Então nós temos um país pobre. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente não deve achar que uma tributação sobre a renda progressiva, né, que vai tributar mais os mais ricos, ela vai dar o resultado de arrecadação que alguns esperam. Só isso que eu estou dizendo. Né? Mas o que aprova, o senhor acha? O que caminha efetivamente? A CPMF vai ter dificuldade também de caminhar. Eu acho que o CBS ou o IBS, né, o imposto sobre... o IVA, né, o chamado IVA na Europa, o imposto sobre valor agregado, eu acho que tem muita chance de passar. Eu espero que seja a PEC. O governo encaminhou um projeto que é convergente com a PEC. Eu espero que a gente possa incluir na proposta do governo, como está na PEC, estados e municípios, para que a gente faça, de fato, uma reforma que gere um impacto positivo na competitividade do setor privado brasileiro. Agora, presidente, passando por um outro capítulo, o senhor comentou aí sobre a questão do decreto de calamidades, pelo que eu entendi, também porque hoje
algumas notícias diziam que o Congresso já estudava prorrogar esse decreto de calamidade. Pelo que o senhor está dizendo, não. É algo que é uma discussão que provavelmente não avança, né? E aí o senhor disse que era uma incongruência do governo federal, que foi contra o isolamento, brigou com os governadores, querer a prorrogação desse decreto. Então eu queria ouvir a opinião do senhor, no momento em que na semana em que nós vamos provavelmente alcançar 100 mil mortos no Brasil, e recentemente o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse até que as Forças Armadas estavam se associando a um genocídio. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso, sobre essas políticas, se o senhor acha que essas falas do ministro Gilmar Mendes foi exagerada, ou se ele tinha alguma razão no que ele estava dizendo, nesse contexto em que nós vamos chegar a 100 mil mortos. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele colocou a posição dele da preocupação em relação à prioridade de salvar vidas, a preocupação com o isolamento, que é uma posição divergente da posição do governo. Mas antes você estava falando sobre a questão do decreto de calamidade. Ontem saiu uma nota dizendo que existia um parecer da Câmara e do Senado dizendo que podia prorrogar pela LDO. Eu acabei de soltar uma nota, pelo menos o entendimento da assessoria da Câmara é que não há esse espaço, não há o espaço para você avançar numa interpretação para o Congresso prorrogar a calamidade. Quem tem a exclusiva prerrogativa de tratar desse assunto é o governo federal. Se o governo federal quiser tratar da prorrogação, precisará enviar novamente uma mensagem ao Congresso que será votada por decreto e, se aprovada, vira um decreto do Congresso Nacional. Então, aquela nota de ontem, para mim, está equivocada, distorcida e não vai na linha dos marcos que nós criamos ao longo dos últimos anos. E eu estou dizendo, Mônica, não adianta achar que gerar mais despesa para a sociedade, vai resolver o nosso problema. Nós temos que enfrentar os nossos desafios, as nossas urgências. E elas estão na possibilidade da gente melhorar a competitividade do setor privado, a reforma tributária, o IVA nacional, somado a isso, organizar melhor as despesas. Não é possível que a gente não consiga melhorar a qualidade do gasto público. Não tem outro caminho, porque é como se fosse na nossa casa. Se a gente tem uma dívida que é do mesmo valor do nosso salário, pagando juros, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir renovar a dívida. E isso vai acontecer com o Brasil, até porque pela pandemia a dívida cresceu muito rápido. A gente tinha uma projeção de queda com as reformas da dívida e ela cresceu, claro, tinha que crescer, ninguém ficou contra isso, mas agora está na hora da gente organizar o custo dos impostos para a sociedade. Os impostos, eles têm virado custo para o cidadão e não investimento. Nós temos que ter um sistema, uma administração pública, onde a qualidade do gasto público, a qualidade do serviço público, vira um investimento para a sociedade por parte do Estado brasileiro. Agora, voltando, eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre a política de saúde, que a gente está com orçamento, uma realização pífia, perto da crise que a gente vive. Que balanço que o senhor faz dessa área de saúde do governo? Eu acho que o governo, como conflitou muito, primeiro com o ministro Mandetta, depois o outro ministro não deu certo, acabou gerando muitos atrasos, muitas divergências. Acho até que o atual ministro está tentando organizar, mas a gente sabe que a execução orçamentária do Estado brasileiro não é tão eficiente. O que eu acho é que nós perdemos muito tempo com esse conflito sobre isolamento ou não isolamento. Claro que o setor privado, principalmente as pequenas empresas que não têm fluxo de caixa, muito preocupadas, pressionando, mas se nós olharmos o que aconteceu nos outros países, a gente vai ver que o grande problema da queda da economia é o vírus, não é o isolamento. O isolamento garantiu, por exemplo, na Dinamarca, uma taxa de 100 mortes por 1 milhão de habitantes, e na Suécia, que não fez o isolamento, uma taxa de 500 mortos por 1 milhão de habitantes. Lembrando que a Suécia não fez isolamento e a Dinamarca fez, países próximos. Então, para mostrar, e a economia dos dois caiu, uma 25, outra 29. Então, nós ficamos muito nesse debate, em vez de a gente construir as nossas convergências, acabou que o embate na federação, entre o governo federal, estados e municípios, ficou sendo um conflito de divergências. Isso gerou certamente confusão, muita confusão e muita pressão por parte da sociedade. E a gente sabe que a nossa expectativa de todos nós era que o isolamento ia durar um período mais curto. A coisa está sendo muito mais longa do que nós imaginávamos. E é difícil, não podemos negar que, tanto do ponto de vista pessoal, é difícil,
você conseguir manter uma família no isolamento por esse período todo, as pessoas precisam de renda. Então, não é uma... Por isso que eu falo que dava para ter construído uma convergência em vez de ficar disputando narrativa como aconteceu entre governadores e o governo federal. Mas eu espero que daqui para frente a gente possa organizar o caminho desse período final da pandemia, para que a gente possa organizar o caminho e continuar organizando o Estado, para que o Brasil volte a crescer. Porque, Mônica, com essa dívida maior, né, quanto mais o Brasil crescer, quer dizer, se o Brasil conseguir ter uma taxa de crescimento de 3%, 4%, com uma taxa de juros baixa para financiar a nossa dívida, esse custo da nova dívida que foi criada a sociedade vai senti-lo de forma mais leve. Agora, se o Brasil continuar no crescimento de 0%, 1%, o custo, né, dessa dívida que foi criado pelo coronavírus vai ser muito alto para a sociedade. Agora, o senhor vê alguma expectativa, alguma possibilidade do próximo ano, por tudo que o senhor conversa, o senhor tem uma assessoria técnica sólida e o senhor conversa com todos os setores econômicos, o que o senhor acha que vai acontecer no próximo ano? Qual é a sua expectativa de crescimento? Olha, a minha expectativa é que nós deveríamos focar os esforços do Congresso Nacional na reforma tributária, por um lado, nas PECs que o Paulo Guedes chamou de Pacto Federativo no Senado, principalmente os gatilhos para o teto de gasto, para controlar a despesa, e a reforma administrativa que deveria ter chegado na Câmara. Porque você faria gatilhos do teto de gasto, controlar gasto público do orçamento, você controlava o teto para os próximos 2 anos. Reforma tributária, melhorava a competitividade das empresas brasileiras no sistema IVA e podendo vir com a renda sem nenhum problema dessa discussão, né? Sem nenhum problema com isso. E junto com isso, como é que a gente olha os próximos 5, 10 anos, a melhoria da qualidade do gasto público? Só uma reforma administrativa, onde a gente possa cobrar, né, resultados dos servidores, onde a estabilidade para os novos servidores não tem as mesmas regras da anterior. Então, acho que você precisa, do meu ponto de vista, é o único caminho para que você abra espaço ao longo do próximo ano, os próximos 2, 3 anos, para investimentos, né, para que você não onere ainda mais a sociedade, né, por um problema que precisa ter uma solução corajosa. Claro que é muito mais fácil criar novas receitas, mas as novas receitas vão continuar colocando o Brasil no mesmo ciclo vicioso que nós vivemos ao longo dos últimos anos. Se discute também a prorrogação do auxílio emergencial, né? Por mais tempo. Vai ter que construir uma solução, Mônica. Eu acho que tem muitos programas que estão mal focalizados, que estão meio que abandonados. Unificar tudo no programa, acho que a ideia do governo está no caminho correto. A gente sabe que não vai conseguir sustentar, pelo menos o que parece, os R$600. Não é? Vamos ter que colocar as coisas de forma transparente. Falo aqui porque talvez fosse mais fácil para mim ficar defendendo os R$600, sabe, do ponto de vista político, já que não sou governo. Mas eu acho que não. Acho que está na hora da gente falar assim, não tem condição de manter. Agora, que programas a gente pode unificar e criar um programa de melhor qualidade do que o Bolsa Família? Né? Não tem condição de manter o auxílio por mais tempo, é isso que o senhor está dizendo. Não tem condição de manter o auxílio por mais tempo. Uma renda permanente, como o governo está pensando, como a esquerda está pensando, como os partidos estão pensando, porque o que acontece? Né? O Bolsa Família, são 17 anos, ele foi um programa espetacular, começou no Fernando Henrique, o presidente Lula unificou. O cadastro único é um bom cadastro a ser trabalhado. Né? Nós conseguimos tirar da extrema pobreza, tirar da fome milhões de brasileiros, só que agora a gente tem que discutir os acertos e os erros, aonde a gente precisa melhorar. Então, acho que agora está na hora de a gente sentar e discutir um programa de renda mínima não focado apenas na transferência de renda, porque você tem outras vulnerabilidades, né, que também justificam e que respondem à necessidade de mobilidade social de uma família. Então, é a educação, é o saneamento que a gente já aprovou, é a saúde, é a habitação. Né? Você, outro dia, viu uma matéria que meninas, né, que moram numa residência sem banheiro, 2020, o resultado no Enem dessas meninas é pior do que a média dos outros estudantes. Claro. Então, a habitação tem impacto na vida dessas famílias. E um programa como esse, que parece um programa menor, junto com as prefeituras, pode ter impacto. Agora, você tem que abrir o cadastro único e organizar isso e olhar, né, as políticas sociais de uma forma mais ampla. Só a transferência, ela garante a retirada das pessoas da extrema pobreza, tira da fome, mas não garante necessariamente, para uma grande maioria, para uma parte menor, com certeza, a mobilidade social tão sonhada e tão justa para todos os brasileiros. Agora, só, então,
para deixar claro, quer dizer, tudo isso que o senhor falou, mas o auxílio, da forma como ele está, o senhor acha que não vai ser possível prorrogar por mais tempo, como se está dizendo? Não me parece, do ponto de vista da possibilidade de pagamento do orçamento público e da capacidade de endividamento do Estado brasileiro, não me parece uma coisa simples você prorrogá-lo por mais tempo. Não me parece. Se o governo encontrar os caminhos, ótimo, a gente ainda teria algum período de necessidade da sua prorrogação para depois criar uma renda mínima no próximo ano. Mas, se não for possível, vamos sentar logo na mesa e organizar o que é uma renda mínima possível de ser construída e qual é o cadastro que vai se usar. O cadastro único, com 28 milhões de famílias, é um outro cadastro. Então, tem que organizar qual é o foco, quem a gente precisa atender, para que a gente possa construir um projeto, um programa que, de fato, dê as condições mínimas para esses brasileiros que ficaram e vão continuar sem renda nos próximos meses. Agora, presidente, última pergunta. O presidente Jair Bolsonaro estreou uma nova fase, que é o Jair Paz e Amor, né? O senhor acha que ela veio para durar? O senhor está sentindo que isso é algo consistente? Ou é só um período aí, até que alguns obstáculos, em especial na área jurídica, que ele atravessa, ele volta a ser como sempre foi? O que o senhor diz? Última pergunta. Não, eu acho que é muito bom que o presidente tenha um melhor diálogo, que a gente não use as nossas energias nos conflitos, nas brigas. Eu acho que ganha o Brasil, né? Ganha a possibilidade, principalmente no momento desse, da gente poder construir junto os caminhos da saída dessa enorme crise do coronavírus. Será bom, né, se o presidente continuar com esse estilo, que, aliás, é o estilo dele nas conversas pessoais. Nas conversas no gabinete, o perfil dele é esse. A gente espera que esse mesmo perfil possa continuar sendo o perfil dele, junto com vocês, com a imprensa, falando, mandando as mensagens dele. E as mensagens positivas, eu acho que elas sempre geram um impacto melhor na sociedade em relação ao próprio governo do que os ataques, os conflitos, que isso gera certamente muita rejeição da sociedade a todos aqueles que ficam conflitando o tempo todo. Bom, presidente, queria agradecer demais a presença do senhor aqui no programa, convidá-lo para voltar mais vezes para falar de tantos assuntos que a gente pode conversar aqui com o senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, boa noite. E você pode assistir a este e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Ponto a Ponto.